Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um podcast aqui da Nautilus Comunicação e hoje nós teremos a nossa querida Geliane Mostaço falando sobre educação financeira, sobre longevidade financeira, que é um termo que com certeza você imagina que seja, mas nunca ouviu falar. Hoje nós vamos tirar essa dúvida, conhecer um pouco mais das opções de investimento que existe no mercado. Ela vai falar muito da experiência dela e principalmente para a mulher que está 40 mais, 50 mais e já precisando caminhar para a aposentadoria e quer ter segurança lá nos momentos mais importantes, necessários da aposentadoria. Sou Carlos Basso, obrigado mais uma vez, você está conosco na Nautilus Comunicação. Já tem gente chegando aqui. Wanda Nicásio batendo ponto, minha querida dona da chave do tapetinho. Seja bem-vindo, viu, Vandinha? Vandinha, precisamos montar lá um podcast, Vandinha. Amanhã, sexta-feira, podcast da CUC, o podcast HR Tech de Cultura de Aprendizagem, trazendo Eliezer Ribeiro, Provider IT, Diego Souto, do Sebrae Osasco, e professor Silas Serpa, do Open Mind Brasil. Vai ser muito bom, muito conteúdo. Vamos começar no horário, vamos falar bastante coisa. E eu recebi ontem a minha querida Ilse Ribeiro, amiga de muito tempo, falando sobre o autismo. E ela trouxe muita informação importante, relevante. Falamos sobre as dificuldades de pais atípicos, no cuidado de crianças autistas. Trouxe uma experiência real de uma família inteira com quadro diagnóstico de autismo e TDAH. Foi muito interessante. O tema principal foi que a vida não para, com o autismo, as dificuldades vêm, e ela trouxe muita luz, muita esperança. Olha só, perguntei para ela sobre a dificuldade das escolas, dos professores, dos educadores e educadoras na questão da educação de alunos autistas. Olha o que ela falou. É muito bonitinho, quando falam a inclusão da criança, a escola tem que aceitar, a inclusão, porém, precisa ter ferramentas para que os professores consigam fazer essa inclusão. Porque, em muitos momentos, o professor ele tem que decidir, ou ele dá atenção para a criança, que precisa do suporte, e deixa mais 20 crianças ou mais, ou ele dá atenção para as crianças, e a criança atípica, ela fica ali em segundo plano. Então, é um desafio muito grande. Desafio muito grande. Ela contou isso e mais outras histórias também. Contou casos interessantes e falou de situações em que os pais, de neurodivergentes, podem lançar mão para ter uma vida tranquila. Muito bom esse momento muito especial com esse Ribeiro. Olha quem está aqui, nossa querida Andréa Greco. Tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Prazer enorme receber você aqui também. A Silene Ciccone, para quem é italiano, é Ciccone. O pessoal olha aí, Silene? Com certeza falam Ciccone, Mas quem lembra do Leonardo da Vinci vai saber que ela é uma Ciccone. Obrigado, Silene, seja bem-vindo. Obrigado você mais uma vez estar aqui conosco. Quem está aqui também, Sueli Yang Yunis, é isso? Acertei? Ingan Yunis ou Ingian Yunis? Ixi, agora eu vou ter que falar com a Geliane, que você deve estar acompanhando também esse podcast pelo perfil da Geliane Mostaço. Vamos já entrar já e ela vai traduzir aí o seu nome. A nossa querida Gislaine Rigg está realizando um curso dia 22, 23 e 24, é o curso Surfando no LinkedIn, vai falar sobre gerações, vai ter o Diego Cavalheiro, Eric Salles, Felipe Almeida, Gislaine Rigg, João Casarri Neto e o Denis Zanini. Será 22, 23 e 24 de setembro, tá? Algumas informações você pode buscar lá no perfil da Gislaine Rigg. Bom, vamos começar. Deixa eu ver aqui, o pessoal, Ciccone, acertei, com certeza. Sandro Lima chegando, obrigado, o nosso grande Sandro Lima, que também, em breve, vai ter aqui o seu canal no podcast, o podcast aqui na nossa plataforma, falando também sobre a atuação dele como contador e também
como orientador financeiro de grandes empresas, de recuperação de crédito, é um trabalho muito bom, mas o Sandro vem trazendo algumas novidades aí, né? A gente descobriu que ele é cantor, então ele tem uma veia artística, então a gente vai fazer um podcast muito legal, bem divertido. Sandro, seja bem-vindo, obrigado aí pela sua presença. Bom, vamos lá, vamos começar, vamos chamar ela, que é uma especialista assim no segmento financeiro, desenvolveu uma carreira toda voltada para bancos, para o mercado financeiro, e agora tem a missão de trabalhar com esse termo, né, bem novo, mas que tem um sentido muito grande de longevidade financeira. Vamos conversar com ela, Geliane Mostaço. Tudo bem? Como é que você está? Boa noite, tudo bem, Carlos? Tudo bem a todos que estão aqui hoje à noite conosco? Obrigado porque você está aqui, e tem bastante gente que é da sua trupe lá do seu perfil. A Andréia Greco está aqui com a gente. A Ticone está aqui também, que eu sei que ela tem uma turma. Trajetória aí de banco no início da carreira, sim, trabalhamos juntas. E eu não entendi aqui, é Sueli Ingaunis. Sim, eu imaginei que era alguma coisa parecida com isso. Seja bem-vindo aí também. Minha cliente aí de nutrição financeira. É uma nutrida. Uma nutrida. Estamos nutrindo o dinheiro dela. Legal. E vamos começar batendo um papo, Gê. Eu até te agradeço, porque a tua irmã que deu uma dica muito boa para eu não errar teu nome. Pensar na Eliane e botar o G na frente. Então, agora eu não esqueço mais do Geliane, porque antes a gente ficava, olhava e tal. Mas desde o momento que eu comecei a entrar em contato contigo, a gente teve aí, eu tive um período de fazer bastante contato com o máximo de número de pessoas possíveis, e eu gostava muito de olhar os nomes, assim, olhava o perfil, o nome, e falava, pô, isso aqui tem alguma coisa interessante. E chamou muita atenção o teu perfil no LinkedIn, né? Aquilo que estava lá, falando de nutrição financeira, né? Longevidade. Eu falei, cara, isso é muito legal. Mas quando eu bati o olho no teu nome, eu lembrei, assim, de algumas coisas, assim, mostaço. Eu falei, a coisa tá lembrando vinho, mosto. E aí bateu de primeira, porque você tem um símbolo que é uma taça com vinho, com uvas. E aí, no bate-papo, no nosso primeiro bate-papo, a gente elucidou, né, a minha dúvida. O seu nome é um nome que tem uma origem no mosto de vinho, né? Aquela substância que sobra depois que iniciam o processo de fermentação, né? Fazendo a pisadura da uva, sobra o mosto, que é o famoso... que eles fazem um monte de coisa com aquilo, né? Faz uma bebida mais baratinha e tal, mas tradicionalmente é guardado isso para ocasiões especiais. E mostaço tem a ver com isso. Fala um pouquinho dessa questão do teu nome com esse vínculo que você está fazendo sobre nutrição, né? Quando é que você descobriu isso e aí você foi caminhando com o logotipo? Então, vamos lá. Nem eu sabia que, na verdade, o meu nome tinha essa origem, né? Isso tudo eu aprendi, né? Quando eu contratei uma especialista em branding, né, que é a minha personal branding, a Ethel Shuna, e aí eu falei, olha, como eu trabalhei no corporativo, a gente sabe que para você crescer e ter uma empresa, você precisa pensar numa marca, né, não basta criar um nome. E aí a contratei para de fato me dar uma luz, o que eu faço, né? E aí foi um trabalho intenso, tá, Carlos? Foram, acho que, mais de 6 meses de trabalho, né? E aí ela mergulhou a fundo para entender, né, um pouco a minha história. Tanto que a curiosidade é que eu tenho 4 nomes, né? Então, isso era até complexo na escola. Meu nome é Geliane de Fátima Zanettini Mostaço. Então, eu sou totalmente europeia. Portuguesa, né? com italiana, né? Tem alemão, tem italiano, tem espanhol, né? Então, tem aí uma miscelânea da origem, né, de onde eu sou. E aí, eu quis escolher o mostaço, né? Não me pergunte por quê. Veio, né, assim, uma intuição. Vou usar o mostaço, que é do meu pai, né? E aí, quando ela fez o trabalho, né, entendendo o que eu queria fazer, qual que era a minha ideia, né, fomos descobrindo juntas isso.
né, foi mergulhar e entender a raiz da onde vem, e ela só me entregou isso no final. Foi maravilhoso, porque eu trabalho com o quê? Prosperidade. Eu ajudo as pessoas a ter prosperidade. E a uva, simbolicamente, né, quando a gente fala, isso vem lá né, a religião bem, bom, a gente sabe, antiga, onde o que a uva representa, né, o vinho representa. E eu falei, bateu, tem tudo a ver. E mais curioso ainda é a cor, né, porque é a cor que eu amo, né, o vinho. Além disso, olhando a parte alcoólica, é a minha bebida realmente preferida. Eu falo que nada é por acaso, né? Tudo tem um motivo de ser. Então, ela fez esse trabalho, foi bem interessante. A criação dela, né, do próprio logo, tudo realmente foi um trabalho dela, né? Eu contribuí com a minha história, né? E curioso, né, como você falou, a uva, né, ali nós temos duas formas de olhar a minha marca. Olhando para o lado da uva, e eu tenho a cor também dourado, que tem a ver com a Fátima, né? Que eu sou, o meu nome realmente foi por conta de um milagre que minha mãe conta, porque eu estava sentada, né? E naquela época, 69, tenho 56 anos, revelando a minha idade aqui, era muito complicado fazer uma cesárea, né? Em termos de recursos, não é como hoje, uma cirurgia mais comum. Então, ela rezou, porque ela é muito devota também na história de Fátima, e eu virei, na última hora, virei. E nisso, ela colocou o meu nome de Fátima. E quando foi também aprofundar e entender a origem da Fátima, tem todo também uma parte simbólica ali da coroa. Então, ela usou também a parte do dourado, que tem a ver com ouro, né? Que a gente está falando de prosperidade. Então, teve muita sinergia a criação dessa marca com o meu nome, a minha história, porque a empresa nada mais eu sou a empresa, né? Então, quais são os meus valores, minha história, minha missão? Sim. Então, é um pouco essa curiosidade aí que o meu nome diz, né? Tem tudo a ver aí com a marca que foi criada e com o que eu faço, né? Que é ajudar as pessoas a ter mais prosperidade. Eu gosto muito de... Eu não sei se eu travei. eu acho importante essa ligação até para as pessoas conhecerem, né? Você está me escutando? Não? Acho que então, está travando aí por causa quando começa o fluxo aqui do StreamYard, é complicado. Uhum. Não, eu peguei aqui o perfil lá da Ethel Shuna, que fez o logo. Já fica aí a dica, tá, gente? Se vocês precisarem de uma pessoa especializada em branding, é ela. E ela tem uma empresa chamada Signifique. Muito legal. Gostei bastante aqui do LinkedIn dela. E é interessante, Gê, porque essa situação parece besta, né? Falar sobre o meu nome e tal, mas é um significado, né? Isso representa um significado muito importante. É como você falou, a questão de valor também. E isso está embutido no negócio, né? Quer queira ou quer não, a gente tem esse vínculo, e isso é muito importante. Vamos falar de carreira? Como você começou? Eu também fui de banco, meu primeiro emprego, com 14 anos, né, no Banco do Brasil, era boy interno do banco, menor auxiliar de serviços gerais, famoso boy interno. O office boy interno, porque tinha o office boy de rua e o office boy interno, né? E eu era o interno. E banco, né? Primeira experiência em banco, a gente tem uma possibilidade muito grande de aprender muita coisa, de vivenciar muita coisa. E eu estou falando de 1982, século passado, ou seja, também denunciando minha idade, né? A gente viu muita coisa acontecer, né? No mundo corporativo e principalmente no banco, né? Haja vista que nós somos do tempo ainda do Telex, do Swift. Sim. Sistema Swift antigo, que o Banco do Brasil era o operador do sistema Swift, né? E aí, para comemorar esse encontro olha isso aqui, você lembra disso? Sim! Eu ainda tenho o pager funcionando, funciona na pilha, faz barulhinho. Por falta de um, eu tenho 2. Nossa! Muitos negócios a gente fechou com isso, né? Acho que o pessoal aí está acompanhando nos comentários, alguns aí devem estar recordando desse tempo aí. Fala um pouquinho da sua carreira.
vamos conhecer um pouquinho Geliane Mostaço. Você iniciou quando? Começou quando na área financeira? Qual foram os vislumbres e depois os caminhos que você tomou? Então, eu comecei na área financeira na década de 90, né? Foi meu, em termos de mercado financeiro, foi o primeiro emprego, né? Tive uma experiência antes em nutrição, que depois eu vou falar um pouquinho. E eu era a tal, naquela época, até você já em alguns podcasts que eu acompanho, você fala da área de OIM, eu era da área de OIM, né? E eu lembro que quando eu entrei, teve essa vaga no BCN, Banco de Crédito Nacional. Naquele momento, quem me entrevistou foi o meu professor, que eu não sabia, ele trabalhava no banco, ele era um supervisor lá no banco, e ele me entrevistou lá na faculdade, a vaga foi pela faculdade, eu passei e comecei o estágio. E eu lembro que na época falavam que essa área estava acabando. Puta, eu vou entrar numa área que está acabando, que fria, né? Mas... lá no banco também, estava acabando a OIM. Só que, na verdade, não acabou, né? Até hoje, a gente fala que primeiro que foi, acho que a minha experiência toda, então, falando agora, foi dessa área de processos, né? Que hoje a gente chama de consultoria organizacional, né? Consultoria de processos, que realmente tomou força, né? Porque na época que queriam acabar, começaram a ver que não tem como você fazer um sistema sem entender o processo, né? O processo é primordial na nossa vida. E eu sou uma pessoa que tudo que eu faço, eu gosto de pensar que o que eu vou fazer, eu vou usar na minha vida também, né? Então, eu falo que eu sou até meio que um robozinho, né? Porque quando você trabalha nessa parte de processos, tudo é muito controlado, organizado, etapas, né? Então, isso facilita, acaba tendo uma visão analítica. Então, minha visão é muito analítica, né? Sou mais da lógica. E aí, então, 30 anos de carreira. Num determinado período, o banco foi vendido por uma questão de sucessão. Então, quando a gente fala de empresa, é muito importante pensar em sucessão, né? E aí, falando também, a gente vai falar lá na frente nessa questão Se eu sumir, eu estou aqui ainda, tá? Fica tranquilo. É muito importante, quando a gente tem uma empresa, pensar nessa parte da proteção, né, patrimonial. A empresa é um patrimônio. E aí o banco foi vendido. E nisso, a Silene, minha amiga aí, acabou não indo para o Bradesco, né? Eu fui para o Bradesco, eu vou arriscar, vou para lá, né? E acabei construindo essa carreira de 30 anos no mercado financeiro, sempre na mesma área, mas que eu vejo que foi uma vantagem, porque a gente acaba sendo uma generalista, vantagem e desvantagem, né? A vantagem é que você conhece um pouco de cada coisa dentro dos BOs que tem no banco, né? Então, eu fui da época que a gente acabou com os aviões que transportavam cheques, né? Um dos trabalhos maiores que eu fiquei 10 anos era a tal da transformação digital. A gente acabar com a compensação dos cheques físicos, ser tudo por imagem, foi muito interessante esse trabalho, tanto que um amigo meu, muito querido, que é o cunhado da Sueli, que está aqui, né? A gente virou um parceiro aí de trabalho, porque ele é especialista nessa parte digital. Então, assim, minha carreira foi resolvendo problemas. Eu falo que é encontrar soluções para os problemas. E tanto que a minha fala tudo nessa vida tem solução, né? Então, basta você entender, analisar, diagnosticar, pensar como que você pode resolver e propor solução. Então, minha cabeça é meio na lógica, e aí eu conheci um pouco de cada área do banco. Então, é bom nesse sentido, mas é ruim também, porque você não ser especialista, né? A gente sempre ouviu falar, quando era muito especialista era ruim, agora, quando muito generalista também é ruim. Eu acho que não tem, acho que tudo tem um peso, uma medida que a gente, né, só vai saber acho que no decorrer da vida. Então, foi bom, mas por outro lado, assim, eu hoje acabei construindo minha carreira nessa parte toda de consultoria. Mas eu achei que, eu saí do mercado, falei, agora, né? O que eu vou fazer, né? Vou com consultoria de novo, mas também não queria trabalhar em consultoria. E aí eu quis virar especialista. Então, acho que o grande despertar, né, para eu parar onde eu parei agora, né, falando aqui um pouco agora da minha área, quando eu saí do banco após 30 anos, eu acho que o bichinho do que eu quero fazer daqui para frente quando me aposentar, né?
Eu vi muitos colegas muito tensos na época da aposentadoria, porque falou, eu não sei, minha vida é o banco, não sei o que eu vou fazer. Sim. Então, eu cheguei no nível de liderança, né, no nível médio de liderança, e dali para frente eu sabia que é um contrato corporativo que a gente uma hora vai ter um fim. Então, quando eu parei para pensar nisso, talvez uns 10 anos antes, com 40, eu falei, gente, eu preciso pensar na minha aposentadoria. E aí, a gente está agora entrando nessa fase da aposentadoria, né? Na época ainda não se falava muito da reforma, mas começou a chegar perto dos 50 anos, já começou a preocupar. Será que eu vou conseguir me aposentar? Né? Eu tive a sorte de, exatamente no ano da reforma, eu estar apta já para me aposentar. Então, eu não precisei pagar pedágio, nada disso. Mas eu queria continuar, não queria me aposentar. Só que aí surgiu um plano de demissão voluntário, e aí, onde com 50 anos, eu comecei a refletir. Será que eu estou apta para me aposentar? Será que eu continuo aqui e tento galgar cargos maiores, né, desafios maiores? Mas é aquela história, né? A empresa é um organismo vivo, então a empresa vai mudando, as pessoas vão mudando e a gente também vai mudando. Então eu comecei a repensar a minha vida, né? Será que eu quero, né, após uma jornada de 14 horas de trabalho, entre trabalho, trânsito, né? Será que eu quero isso? Ou será que está na hora de eu refletir e pensar em me cuidar e cuidar da minha família? Porque eu vou o quê? Postergar mais uns 4, 5 anos? Sim. Como surgiu essa possibilidade do PDV, eu falei, e era o segundo da história do banco, eu falei, eu vou arriscar. Aí é onde eu comecei a fazer a conta. Deixa eu pegar aqui, fazer uma conta, se eu não fizer nada, quanto tempo esse dinheiro vai durar? E aí começou a me despertar para essa questão do dinheiro. Gente, como que eu não me preocupei com isso antes, né? Por que eu não aproveitei e talvez olhei com mais carinho? Porque você só acorda depois de muito tempo. E aí você descobre que o tempo é o maior aliado do processo. E se você tivesse começado antes, né? E eu te contei a história do Barsi, do Luiz Barsi, que ele era o maior investidor, ele é ainda, né? Hoje o maior investidor individual. Justamente eu conheci ele naquele período dos anos 80 para 90, num bate-papo que teve ele falando sobre o tempo. Tinha o Eduardo Gianetti com o livro, que era o livro mais usado pelo pessoal do estudo de economia, que era sobre a grande sacada do entendimento do tempo, de quando o tempo é seu aliado nos investimentos. Aquilo abre a cabeça, né? Puf. Só que pega você não no momento ideal, que é o momento que você não fez o planejamento, né? Claro. Bom, o que eu fiz, né? Que eu acho que eu tive digamos que eu fui privilegiada nisso, né? A tal da previdência privada, que com 20 anos me falaram assim, faça, eu não sabia nem o que era, né? Mesmo trabalhando em banco, eu não sabia o que era aos 20 anos. Fiz, né? Mas não acompanhava, né? Então, hoje eu já vejo assim, se você acompanha, você sabe, tá rendendo, tá bom, não tá bom, né? Então, eu tive essa preparação e a aposentadoria, mas eu poderia ter guardado mais. E aí, realmente, caiu essa ficha nesse momento que eu saí, né? Então, no PDV, o que é um PDV? A gente pega um pacote de benefícios e aí eles te antecipam o salário, né, de um período. No caso, praticamente daria uns 2 anos de salário bruto, né? E aí me despertou para esse interesse de vou guardar. Mas eu não sabia o que ia fazer ainda. Eu sabia que eu ia sair do banco, não queria voltar para o mercado. Peguei a grana e aí um colega meu falou, você não quer investir fora do Bradesco? Experimentar uma corretora? Quero. E aí naquele momento, Carlos, eu falei, deixa eu entender como é que funciona isso, né? Porque assim, eu trabalhei no banco, tinha uma noção dos produtos, mas eu não era especialista, né, em investimentos, por exemplo. Então, o que eu conhecia de produtos, talvez mais do que quem não estava no banco, mas não a fundo a ponto de analisar, de entender, de ver qual que é melhor, né? Que é isso que eu faço agora, que foi o meu despertar, essa foi a minha virada de chave. Então, eu falei, quer saber, eu quero estudar isso. Por quê? Se eu não trabalhar com isso, eu vou, com certeza, usar para o meu benefício próprio, vou conhecer. E aí foi, para mim, tirou, assim, uma venda, eu falei, cara, todo mundo tem que aprender,
né? Sim. Todo mundo precisa aprender, claro, cada um com a sua profundidade. Eu adoro estudar, então para mim não foi sacrifício fazer o MBA, fiz um MBA de investimentos. E resolvi trabalhar com isso, porque na época, eu saí em dezembro de 2019, comecei o MBA 2 meses depois, falei, não dá para descansar, vamos já começar a estudar. E nisso veio a pandemia. Então foi muito interessante, porque todo aquele caos que a gente viu no mercado financeiro, né, da bolsa fechar, eu aprendi tudo isso na raça, foi ótimo. Foi um aprendizado na prática, né, já foi um estágio. E nisso eu falei, eu ia abrir uma loja de bolos, porque a gente vai falar um pouquinho depois no final da nutrição, porque eu adoro cozinhar, mas eu falei sozinha, abrir um negócio, puta, vou pegar minha grana e se não der certo, né? Porque Desculpa, você atuou também na área de nutrição, é isso? Sim, sim. Mas eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, de só fechar esse racional. Fica à vontade. Aqui. Tá. Então, desisti de abrir a lojinha de bolo, ainda bem, porque se eu abrisse, eu ia pegar o dinheiro, investir, ia ter que fechar as portas, porque a pandemia veio e fechou tudo, né? Então, eu falei, não, já que eu estou gostando desse mundo de investimentos, aí eu conheci o tal do assessor de investimentos, que eu não conhecia como que funcionava. Porque dentro do banco, você acaba conhecendo o quê? O gerente do banco, né? E realmente esse mercado de assessoria, consultoria, é um mercado mais novo. A gente fala novo, é um mercado de 15, 20 anos, é novo, né? E aí eu me preparei, virei uma assessora, né? Pendurada aí no escritório, né? Virei sócia de um escritório vinculado à corretora, a uma corretora de valores, que também não tinha profundidade do que é uma corretora de valores. Então, para quem não conhece o que é uma corretora, vamos fazer uma analogia. Você entra num shopping center, quero comprar uma blusa. Cara, mas como que é essa blusa que você quer? Tem essa blusa que é uma blusa branca, manga curta, você vai ter um monte dessa blusa, um monte de loja, e você fala, mas qual que eu vou comprar? Então, fazendo uma analogia, a corretora é isso, é um shopping center, que tem vários produtos de vários bancos, de várias corretoras, né, até de própria corretora, para vender, né? E o assessor, o que ele vai fazer? O papel dele é distribuir esses produtos, que a gente fala, a gente não pode indicar, a gente pode distribuir, que nada mais é do que você explicar o que é esse produto e essa carteira. Né? Ofertar, isso. E aí você oferta esse produto e faz uma análise da carteira, e aí você acompanha essa carteira do cliente. Trabalhei por um período aí de quase 3 anos, e eu fui percebendo nisso o despertar para a educação financeira. Sim. Porque eu também não tive, né? E por que o brasileiro não teve? E os bancos também não têm muito interesse em ensinar. Porque para o banco, como que o banco ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro, ele não usa o dinheiro dele, ele usa o nosso dinheiro, né? Então é o investidor que deposita o dinheiro ali, ele pega esse dinheiro, trabalha esse dinheiro e oferece o crédito para quem não tem. Então ele pega dinheiro de quem tem e empresta para quem não tem. E como ele ganha muito dinheiro? Com empréstimo, porque o empréstimo é uma coisa que para ele é mais lucrativa, né? Então, realmente, a gente não tem educação financeira. E foi me despertando para entender isso. E os próprios clientes meus, quando eu falava dos produtos, mas que produto é esse? Eu não sei o que você está falando. Quando pega, né, um pouco da, como é que se fala, da intimidade, as pessoas são mais, olha, não estou entendendo nada, Gilene, você pode me explicar? E eu fui vendo que eu gosto de ensinar, né? E eu fui vendo que as pessoas realmente não conheciam. E aí nós não estamos falando de nível cultural, de idade, não. A gente está falando de um mundo que é um mundo realmente complexo, eu concordo, né? É um mundo também muito mais masculino, porque homens são mais racionais. Eu falo que eu sou uma mulher um pouco racional. Trabalhei no mundo de homens, virei um pouco nessa pessoa mais racional da lógica. Então, eu fui percebendo que as pessoas realmente não conhecem, né? Não conhecem esse mundo porque é complexo. E aí foi onde eu percebi, não, acho que trabalhar com uma assessora não é o que eu quero para minha, vamos assim, mas os próximos 50 anos, né? Espero eu viver até sempre, com saúde. Então, eu percebi que faria sentido eu trabalhar com uma coisa que tivesse mais propósito, porque quando eu saí do banco, eu falava, eu quero trabalhar com algo que eu veja sentido, que eu ajude pessoas, porque como consultora, eu ajudei o banco a ganhar muito dinheiro, né? Quando a gente resolve os problemas e tira os BOs, você está ajudando, obviamente, né? Quem trabalha no banco está ajudando o banco a ganhar dinheiro. Eu falei, quero agora ajudar as pessoas a ganharem dinheiro. E também quero ganhar dinheiro.
E aí esse mundo do dinheiro veio para mim, né, dessa forma. Então eu decidi abrir uma consultoria focada na educação financeira, né? E aí vou falar um pouquinho agora, né, qual que é a diferença entre um assessor e o gerente do banco, e qual a diferença entre um consultor. Deixa eu passar aqui com o pessoal, antes de você começar, que daí a gente já abre um quadro. A Andréa Greco está dizendo assim, Geliane é ótima para explicar sobre finanças. E se ela tivesse oportunidade, ela explicaria com um bolinho e um cafezinho do lado. A Lília Leal, parabéns, Geliane, parabéns pela sua trajetória. A Silene Ticone, nossa, esse livro é histórico. O Eduardo Janetti, é O Valor do Amanhã. Lembra disso? Todo cara de economia tinha que ler, eu adorei, conheci ele, cara maravilhoso. Marcelo Rezende, boa noite, chegando aqui agora. Lília Leal também dizendo, boa noite, Geliane, super bem-vinda. A Silene Ticone, a sincronicidade do universo, revelando tudo na hora certa, hein, Gê? Falando do teu histórico aí, que você está falando. Ela falou que está ok o áudio, está tudo bem. Lilian está dizendo que legal. A Adri Quirino está aqui também. Boa noite, Adri. Obrigado, Adri, que é especialista em comportamento, aqui na parte de perfil comportamental. Sandro Lima, eu já falei. Então, vamos entrar então nessa fase da diferenças aí da consultoria, porque você se identificou dentro de um conceito muito bem assim experimentado, né, para você hoje poder ofertar o seu serviço, porque daí juntou tudo, juntou o nome, juntou a tua experiência e a decisão que você tomou até para cunhar o termo longevidade financeira. Fala um pouquinho para a gente dessa diferença aí. Então, o gerente do banco, que é o mais comum, ele está lá para, de fato, captar recursos, né? Então, quando você é um investidor, você vai depositar o dinheiro, ele vai colocar em algum produto, mas ele, muito menos do que um assessor, não vai explicar, né? Porque ele nem tem esse conhecimento aprofundado, né? Ele tem conhecimento mais dos produtos financeiros, ali dos produtos bancários. Mas quando a gente fala de um assessor, o assessor ele amplia, né? Então ele vai ter conhecimento de vários produtos financeiros, de todos, né? Então a gente está falando desde uma renda fixa, renda variável, um título público, um fundo imobiliário, um COI, são os produtos estruturados, né? Então amplia totalmente o leque aí de conhecimento e de oferta. Então, o gerente, ele dificilmente vai acompanhar a sua carteira, vai dizer, tá bom, vamos mudar, vamos... Não, o assessor, ele vai fazer isso. E o consultor, que é porque eu tomei essa decisão de consultora, né? O consultor, como o nome já diz, eu sempre fui uma consultora, a gente vai orientar, né? E aí, não é só em orientar a pessoa a investir, é entender como que é a relação dela com o dinheiro, né? O que ela precisa, os seus objetivos, as necessidades, olhar lá para a longevidade financeira, olhar lá na frente, né? E a gente trabalha com sonhos, objetivos e metas. E também na construção aí de uma carteira de investimentos, explicando o que é importante para ela, né? Sem viés, né? Então, aqui eu não tenho nenhum interesse de ganhar um percentual pela venda de um produto financeiro, né? Então, eu sou totalmente... O assessor está atrelado a uma corretora, a uma DTVM, ele tem uma obrigatoriedade de ofertar, e aí ele está trabalhando mais agressivamente na manutenção do dinheiro. Um gerente do banco, ele está batendo meta, ele olha você para bater meta. Mas uma consultora não, a consultora ela tem um olhar diferente, como você está falando, porque o assessor, ele não vai ficar perguntando, claro, obviamente ele vai entrar em alguns detalhes pessoais, mas para ele é meio nu e cru ali, né? O investimento, a taxa, o quanto ele vai tirar em cima também, que ele tem a comissão dele, e o quanto ele está trazendo para dentro da empresa. Já uma consultora, não, você não tem aí necessidade nenhuma de atender nenhuma marca, né? Exatamente. E aí o meu trabalho é entender, conhecer o histórico da pessoa. Então, é um trabalho de muita confiança também, né? Então, a pessoa precisa confiar, né, em mim, para eu poder entender o momento dela, para poder recomendar o que é melhor para ela. E se ela tem dívida também, analisar para como a gente não eliminar, reduzir essas dívidas, e não entrar mais em dívidas, né? Então, eu trabalho, é um trabalho muito mais completo, né? E eu vi que isso fazia muito mais sentido, porque eu não gosto de ofertar uma coisa que eu não acredito,
né? E muito menos para aquele cliente que não está, que eu sei que não vai ser por benefício dele, né? Vai ser por benefício da empresa, né? Ou não é para o momento dele, né? Então, isso foi uma coisa que me desencantou, né? Quando eu comecei a trabalhar nessa área. E por isso que eu decidi fazer algo isento desse interesse. E mais amplo, né? E eu falo, o que é uma consultora? Ela vai dizer, olha, não vai por esse caminho não é legal, esse caminho vai te dar problema. Então, a gente pode fazer isso e deve, né, para orientar a pessoa. É por isso que eu acho que, assim, se eu tivesse uma consultora há 30 anos, hoje eu estaria trabalhando por hobby, né? Ou não trabalhando. Sim. Então, e aí é onde eu digo que é muito importante você, não importa quando, mas comece, olhe para isso, né? Porque quantos aqui que estão nessa sala já são aposentados, ou quantos não vão conseguir se aposentar, ou vai se aposentar com um salário mínimo, 2 salários mínimos. E o que a gente está falando aqui? De você pensar na sua longevidade financeira, né? Não adianta ter longevidade de vida, uma vida saudável e não ter dinheiro para se manter. E não ter dinheiro, então, eu diria que é um complemento. E por que a nutrição financeira? Aí uma curiosidade, né? A primeira formação minha foi nutrição, né? Com 17 anos me formei em técnica. Naquela época, né, as profissões, era muito comum fazermos um curso técnico, e era muito comum a gente seguir a orientação ali dos pais, o modelo que eu via, minha mãe é uma cozinheira de mão cheia, e fui para essa área. Adorei, porque eu era péssima para comer, eu comia tudo errado, minha mãe também fazia uma comida para cada um, e eu falo que não está certo isso, né? Aprendi a comer, com 15 anos eu aprendi a comer. E quando você conhece, né, a propriedade dos alimentos, o que ele te causa, né? Porque nada, Carlos, assim como o dinheiro, nada é momentâneo, isso tudo é uma construção, é longo prazo. Então, se você come bem a vida inteira, você vai ter uma saúde e vai evitar desenvolver doenças, né? E aí eu fiz analogia com o dinheiro quando eu comecei a estudar a parte de investimentos. E descobri os juros compostos, que é maravilhoso, né? 2 pilares importantes, é a taxa de juros que você vai investir e é o tempo. Os 2 juntos é o que vai te trazer a longevidade financeira. E aí eu fui entendendo que o dinheiro é a mesma coisa, então requer hábitos, você tem que mudar seus hábitos, constância, equilíbrio, né? Então, consumismo, a gente sabe que a gente é bombardeado né, do mundo material aí, de você comprar isso, e a internet é cruel com a gente, né? Se a gente ficar muito tempo ali, a gente vai sair abrindo o site, comprando tudo que vê, porque está mais barato. Então, a nutrição é isso, é você equilibrar, né, o seu dinheiro para não faltar. Aqui a gente não está falando de ser milionário, a gente está falando de entender quanto você precisa para viver até o final da sua vida. E aí essa sacada também do nome foi por conta da minha história, mas foi a dona Ethel que teve essa ideia. Cunhou, por quê? Né? Fala, né? É uma especialista entendendo a minha história, e demorou para eu entender isso. Vi agora, registrei a marca aí, porque realmente faz todo sentido, né? E é a minha história. E não teve como não criar um método que eu acredito que faz sentido, que é o Nutrir, que é o método Nutrir. As finanças, a gente chama de finanças pessoais por causa disso, é uma coisa muito própria, né? É individual, é emocional, tudo que envolve comida também é emocional, e também tenho a mesma aplicação de uma regra, que é a chamada regra do excesso. Então, querer ter lucro excessivamente e ficar milionário de uma maneira muito rápida, né, de qualquer maneira, é a mesma coisa de você querer comer tudo que está na mesa ao mesmo tempo, né? E você não degusta. Né? E a compulsão. E você não degusta, né? Olha o quanto a natureza nos ensina, né? O tempo que você tem de lavoura, cultivar, o tempo que você leva para ter os grãos, para fazer o pão, tudo tem seu tempo. Exato. E eu acho que isso vai mesclando com essa questão da convivência e de transformar
aquela famosa frase de fazer o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro, porque senão a sua saúde vai embora. O pessoal está gostando aqui, ô Geliane. Ó, anos que eu penso nessa questão, porém não sabia o que fazer. Ó, já tem uma pessoa para ser orientada. Marcelo Rezende, a maior parte dos aposentados recebe um salário mínimo, é verdade. A Sueli, estamos vivendo um momento de mudanças de paradigma no que se refere à gestão dos nossos recursos financeiros. Vamos falar sobre isso. E está aqui, DC Conecta. Boa noite a vocês. Geliane é uma profissional incrível que me fez olhar para mim, né, com cuidado e com a importância de nutrir a vida financeira. Gratidão. Aí, ó, cliente aqui dando prova social ao vivo. Fábio Rocha com a gente, seja bem-vindo, Fábio. Obrigado aí por você estar conosco novamente, viu? Seja bem-vindo. E o Marcelo Rezende, G, está falando que ele ouviu dizer que vai ou pretende implantar educação financeira no ensino médio como matéria. Não sei se já está implantado, eu ouvi falar disso também. E a Lília está dizendo que está muito ótima, está gostando muito da live. G, você já colocou algumas informações aqui para o nosso público, né? E aí vem a grande questão dos produtos, né? Você quer falar mais alguma coisa antes de a gente chegar na sopinha de letras lá? Não, vamos entrar na sopinha de letras, que eu acho que é o que as pessoas aqui também estão aguardando, né? Nós somos do tempo da poupança, né? A velha Caixa Econômica, a Bamerindos, lembra das musiquinhas da Bamerindos, né? A poupança Bamerindos é uma boa. Eu lembro Sim. que tinha um comercial antigo dos anos 70 que falava da bruxa que queria pegar o dinheiro das crianças que guardavam no cofrinho. Eu não lembro. Tinha a caderneta de poupança Aspa, a Bamerindos. Lembra da Aspa? Sim. Tinha música, jingles, tinha alguma coisa. Aí tinha esse do vou tomar todo o dinheiro, vou vender, né? Como é que é? Em botar o seu cofrinho, abra uma caderneta, aí era a caderneta de poupança da tal. Então, era uma coisa assim, tudo caderneta de poupança. E a Caixa Econômica foi a primeira, lembro até de uma novela, que a pessoa guardava dinheiro atrás do rádio, e a pessoa falava, que é isso, meu amor? Eu não sei se era Dona Flor e seus dois maridos, uma novela antiga. Ele falava assim, vamos guardar esse dinheiro na Caixa Econômica. Foi um dos primeiros merchandising, era da Caixa, falando de caderneta de poupança. E durante muito tempo, né, o brasileiro só conhecia a caderneta de poupança, mas hoje tem um monte de opções. Quais, assim, as opções? Vamos enumerando as principais para a gente orientar aqui a Wanda, o pessoal que está aqui, que quer conhecer sobre esse assunto. Incrivelmente, a poupança ainda está em primeiro lugar em termos de quantidade de pessoas que usam, né, que depositam, que guardam. E por que elas guardam na poupança? Primeiro que é o mais comum, é o mais simples, né? É uma coisa simples realmente de você aplicar. Eu diria que é o produto de prateleira aí, né? Dos bancos, vindo depois do CDB, aí vem a sopa de letrinhas. E porque eles entendem que é seguro, né? Porque não vai perder dinheiro. Então, perder não vai, mas vai deixar de ganhar, né? São coisas diferentes, né? E a poupança, ela foi boa até um certo período, até toda uma mudança em regras e toda uma mudança do nosso cenário econômico também, né? Então, antigamente a gente era conhecido, né? O nosso país era o país da inflação, era o país, né, de inflação de 1000%, né? Você ia comprar um pãozinho que custava R$1, no dia seguinte estava 2, né? Então era uma coisa absurda. Eu entrei no banco nessa época, né? Você também, a gente é dessa época, né? Acho que a maioria que está aqui deve ser um pouco dessa época. 82, então, quando eu comecei. Dinheiro guardado no colchão nunca foi bom, né? Porque se a gente vivia numa inflação, você tinha que estar guardando para render, né? Se você deixasse no colchão, não ia valer nada. Mas aí isso teve uma mudança bem significativa e vem cada vez mais, né? Com até o acesso às informações, à internet, a gente tem, hoje em dia, assim, só não aprende a investir quem não quer. Só o cuidado que eu tomo é bom ir fontes seguras, né? Porque senão você pode estar realmente investindo e perdendo, né? Então, a poupança é o meio mais comum, mas hoje ela tem uma regra. E qual que é essa regra? Né? Uma coisa que eu acho que é legal falar, que é assim, quando você entende 2 indicadores da economia, isso é a base para você aprender
a definir seus investimentos, que é o tal da IPCA, que é a inflação que a gente está falando aqui, e é o tal da Selic, né? Esse bicho que fala, o que é taxa Selic? Taxa Selic é a taxa de juros da economia, né? Então, eu diria o seguinte, a inflação é a doença, e a Selic é o remédio. Então, se você está doente, você tem que tomar um remédio. Então, hoje, como que a gente está nessa situação desses dois indicadores? A gente está com uma taxa de juros de 15%, e a gente está com uma inflação, aí um IPCA acumulado 12 meses de 5 e poucos por cento, né? Está uns 5 e quebrado, ou quase 5, está diminuindo. Então, é preciso, quando você tem uma inflação, para não acontecer o que foi no passado, da gente ter, né, uma inflação que corrói o poder de compra, então o governo faz esse controle aí de aumentar a taxa de juros. Então, quando você entende esses indicadores, você começa a entrar no mercado financeiro e entrar no banco e você vê os produtos das sopas de letrinha. Então, só voltando um pouquinho na poupança. Quando a nossa taxa de juros, que é Selic, ela passa de 8%, o que acontece? Tem uma regra que o governo colocou, que você só vai passar a ganhar 0,5% ao mês. Então, se você somar isso, ele vai dar menos, ele vai dar um pouco mais do que a inflação, coisa de 6% mais ou menos. Então, se você aplicar na poupança, você vai ganhar 6%, a inflação foi 5%, você ganhou 1%. 1%, mais ou menos essa regra, tá? Então, hoje, se você deixar numa poupança, você vai estar ganhando muito pouco, né? E a taxa de juros, a Selic, ela é o quê? É o que define realmente a taxa de juros da economia. Então, para quem quer investir, tem muitos produtos financeiros aí no mercado financeiro, tanto de banco quanto títulos públicos, aproveitando surfar a onda aí da taxa de juros, que é a tal da Selic. Então, você pode ali colocar um produto que você vai ganhar 15% ao ano, né, que é a taxa que nós estamos hoje, sem risco de perder. E se você for pensar na inflação, aí a gente fala, você pega 15%, que é uma taxa de juros, a inflação está 5%. Então, você sempre tem que ver qual que é o ganho real. O ganho real é quando você desconta a inflação. Então, você não está ganhando 15%, você está ganhando a metade. Né? Então, é um pouco disso que eu explico, né? Para as pessoas que querem entender esse mercado. Então, antes de sair entendendo o produto, você tem que entender como é que funciona esse mecanismo da rentabilidade, né? Que é isso. Quando a gente fala de investir, a gente está investindo para ganhar um retorno financeiro, né? Que pode ser indexado a um indicador, né? Que é o CDI. O CDI, eu falo que é o irmão da Selic, né? Porque é o mercado financeiro. Quando a gente fala de banco, a gente está falando de CDI, e quando a gente fala de título público, a gente fala de Selic. Mas não dá para entrar no detalhe aqui, mas é só para entender essa diferença. E a questão de papéis também, né? Temos que entender o mecanismo dos bancos, né? Vamos lá. O banco, ele precisa de grana. Tem certo, ele não vai trabalhar com o dinheiro dele, de patrimônio. Ele vai trabalhar com o dinheiro de quem deposita ou do dinheiro que ele arrecada das pessoas que estão confiando nele. Quando o banco é muito seguro, ele vai lá e fala, quem me emprestar dinheiro, eu estou pagando X. Eu devolvo X. E ele vai trabalhar com esse dinheiro ganhando muito mais. Uma das coisas que a pessoa física confunde muito é essa questão de ter o dinheiro na mão, a oportunidade do dinheiro, né? O dinheiro na sua mão, ele tem um valor. Ou você investe para blindar ele com a corrosão que a inflação causa. Então, se você guardar o dinheiro, ele vai perdendo poder de compra. O que é poder de compra? R$100 hoje já não vale mais R$100 no final do ano, porque vai chegar, você não vai conseguir comprar. Mas tem a questão da oportunidade de compra. E isso que o brasileiro confunde muito, porque ele vai querer ser empresário no momento que ele tem uma demissão, no momento que ele ganha uma herança, vende uma casa, vende um carro, faz alguma coisa e tem uma quantidade de dinheiro maior naquele período. E aí vem aquela dúvida. Primeira coisa que eles pensam, né? Vou ser empresário, vou comprar uma máquina de fazer churros. A oportunidade do dinheiro foi para a máquina. Só que você tem todo o processo, né, G? Comprar a matéria-prima, fazer, trabalhar, acordar cedo, etc. Agora, você pegar o dinheiro, colocar no investimento e ficar tranquilo em casa, vai viver a vida, você sabe que você vai ter um rendimento mensal.
E é isso que Exato. você está falando, né? O consultor Isso. vai dar essa visão de o que você realmente quer. Que é tudo uma questão, como os coaches gostam de falar, de mindset, de o que está na cabeça em relação a projetar. Por quê? A parte da pessoa, que é o tempo, não gastar o dinheiro, deixar lá para você vai ter que contar com esse lado da pessoa. Como é que você trabalha isso e quais as outras opções que você tem de investimentos que você tem que explicar mais para a pessoa poder entender esse teu cliente? Então vamos lá, quando a pessoa me procura, né? Ou ela procura em qual situação? Tô com dívida, me ajuda, porque eu não sei o que fazer, né? Tá. Então, o que eu vou fazer é entender o momento dela, entender a vida, como que ela trabalha, né? Como que ela usa o dinheiro. E aí eu vou ajudá-la a ver as alternativas, a solucionar o problema. Uma pessoa que já não está endividada, ela tem realmente dinheiro, mas eu falo que o dinheiro, ele é um problema quando você não tem, porque você precisa ganhar, né? Então eu trabalho nesse lado para poder organizar a vida dela, e também é um problema quando você tem e não sabe usar, não sabe aplicar, porque você pode perder, né? Ele pode vir a acabar, ele é finito, né? Se você não cuidar. Então, a pessoa que está com uma reserva ou recebo uma herança, vou vender essa casa, o que eu faço? É melhor vender, melhor alugar? Então, o meu trabalho é exatamente esse, entender o momento dela, o que ela precisa, qual que é as suas necessidades. Então, é muito particular de cada um, né? Para entender. Agora, falando de investimentos, eu vou entender o perfil dela, eu também tenho que entender, ela é uma pessoa que quer mais risco ou não? É uma pessoa que está no momento de eu posso arriscar ou não? Isso aqui é o dinheiro da minha vida, eu não posso perder um centavo, né? Então, aí sim, eu vou construir ali com ela um planejamento financeiro, né? Vou indicar investimentos que tenham a ver com os objetivos dela, né? E aí eu explico, né? Tem toda uma jornada aí para explicar o mundo dos investimentos, como que funciona, cada um dos produtos da sopa de letrinha, né? Então, a gente tem muitas oportunidades, né, boas, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Só falando aqui renda variável, a gente está falando, o nome já diz, é variável, né? O ganho não é certo, né? Porque são ações, a gente está falando de ações, a gente está falando aí de fundos imobiliários, né? Que são os principais produtos aí da renda variável. E a renda fixa, ela é fixa, mas também ela pode não ser tão fixa, porque ela vai depender também da taxa de juros, da inflação. Sim. Mas eu falo que é menos chance de você perder, né? Você pode deixar de ganhar. Então, o meu trabalho é justamente explicar, entender o momento da pessoa e saber orientar de acordo com o objetivo dela. E quando a gente fala da longevidade, é isso, né? Uma pergunta que eu faço aqui para quem estiver nos ouvindo. Até para você, Carlos. Você sabe quanto de dinheiro você precisa ter para viver até o final da sua vida? Já fez essa conta? Boa pergunta. A gente só sabe as dívidas que tem para pagar, né? Aí calcular para quanto quer viver, né? Porque é uma projeção, né? E a gente não para pensar nisso. É muito difícil, pelo menos. Eu já sei. Para me manter hoje e manter pensando lá, eu chegando nos 89, minha mãe está com 89, né? E não estou falando aqui de viajar para a Europa, sim. Não, nós estamos falando aqui daquela parte da pirâmide que é a sobrevivência, né? Que é você comer, você ter onde morar, você ter como se vestir, né? Você comprar remédio, pagar um plano de saúde. Então, assim, por isso que eu falo que é muito particular. Quando eu fiz essa conta, foi onde me despertou a trabalhar com isso. Então, eu preciso de 3 milhões para viver até os 90 anos. Da onde 3 vem milhões investidos ou de alguma maneira? Eu vou precisar, até ao longo da minha vida, teoricamente, ter o que eu vou gastar, né? Se for projetar para eu viver mais uns 40 anos, vamos falar assim. É um pouco isso. Quando eu fiz 50, que eu falei, gente, eu trabalhei 30, eu posso trabalhar mais 30, eu preciso de dinheiro para mais 30, né? E aí, quando você começa a fazer essa conta, você fala, meu Deus, como é que eu vou conseguir 3 milhões? A gente não percebe, meu dia a gente vai gastando, é uma coisa, assim, impressionante, você vai ver, virou vendaval, né? Sim. Então, um pouco essa conta que eu ajudo a pessoa a fazer, né? Então, não é para ninguém entrar em desespero, tem gente que foge, que fala, não quero olhar para isso, não, fecha a planilha, vou embora. Mas não adianta você adiar, é uma realidade, né? Então, a gente está falando aqui de viver, a necessidade muito de cada um.
Mas o fato é, viveremos mais, né? A previsão é que homens isso aumentou, né? Mas mulheres vai viver praticamente 78, 77, 78, 79, até mais, e homens são uns 4, 5, 6 anos mais novo, né? E aí, cada vez mais, a gente sabe que isso vai projetar para vivermos mais, porque a gente também está se cuidando mais, né? Sim. Estamos nos cuidando mais. Então, quando eu falo da longevidade, é isso, a gente precisa fazer conta, mas não se desesperar, a gente só precisa ter a consciência, e sabendo disso, você se organiza. E o tempo é nosso aliado, e a taxa de juros é a nossa aliada também. E às vezes é uma situação, como a gente estava falando, de mentalidade mesmo. Porque quando você começa a sua carreira, começa a trabalhar, ganha o seu dinheiro, aí você entra naquela de querer comprar as... Eu lembro, nossa, quando eu era boy interno e ganha um salário, a gente ia na loja da Conselheiro Crispiniano, que era Peter, vinde a mim os jovens ali na esquina, perto, atrás do Teatro Municipal ali, aquela loja de esquina, era uma loja de esquina. A gente adorava gastar todo o nosso salário ali com roupa, com calça leves, Lee, tênis, e aquilo era uma coisa assim, que povoava a nossa mentalidade desde que começou a trabalhar, né, para nutrir aquele gostinho de gastar o dinheiro. Depois, eu lembro que tinha uns office boys que eles eram bem mais instruídos pela família, e eles guardavam grana, e aí em pouco tempo eles tinham uma moto, na época era o Passat, o carro do ano, né? Eu comprei um Passat depois de um tempo, com 16, 17, 18 anos, já tinha carro. E aí que vai caindo a fichinha. Demorou para mim uma série de coisas, né? Que é essa situação de guardar o dinheiro e de ter essa educação financeira e poder ter restrições, mas não restrições forçadas, obrigatórias, mas assim, gostar de ter restrições e não ser, como a gente fala, muquinha, né? Você é não quer gastar, você é muquinha, muquirana. Não, é planejamento. Mão de vaca é planejamento, porque vai fazer falta lá na frente. E uma pergunta que eu tenho é assim: tem idade? 50 anos dá para a gente começar, Geliane? Dá para. Nunca é tarde. Assim, eu tenho uma frase também: nunca é tarde para investir e recomeçar. Porque eu também estou recomeçando uma nova carreira, né? Então, eu estou abrindo um negócio, eu me especializei, é como se eu estivesse fazendo tudo novo. Eu estou no mesmo ramo, mas uma atividade nova. E o investir nunca é tarde. É melhor você começar hoje do que você não começar, né? E a gente ainda tem um agravante, né? Nossa geração, por exemplo, a minha mãe, ela mora comigo, né? Mas o meu pai teve essa educação financeira sem saber que era uma educação financeira. Ele se planejou do jeito dele ali. Hoje a gente faz uma divisão até de despesas, ela consegue se manter, né? Tem todo esse patrimônio para ela, né? O dinheiro, né, da aposentadoria, enfim, para ela fazer os cuidados pessoais dela e também até dividir as despesas comigo, né? Então você vê que assim a gente também tem muita gente da nossa geração que está cuidando dos pais. Além de cuidar dos filhos, os filhos não querem sair tão cedo de casa, essa geração também está assim, né? Eu, com 17, já era independente, já comecei a trabalhar e não parei mais, né? E me mantive. Mas eu vejo meu filho ainda está um pouco além, não está além disso, né? Ele está um pouco atrás, né? Porque a gente acaba, não, vai estudar, vai isso, vai aquilo. Então, assim, quanto antes a gente começar, é melhor. Agora, é melhor começar, né? Sim. E quando você... Porque, assim, o que eu vejo que as pessoas desanimam? Eu não sei onde guardar, então não guarda, deixa na conta. E deixou na conta, já era. Se vai passando, o débito vai acontecendo, não bloqueia, né? Quando fala saldo suficiente, aí não tem jeito. Então, realmente, tem que carimbar o dinheiro. Então, você recebeu o dinheiro de uma herança, você tem você ganha, de repente, ganhou uma premiação, né? Faturou um pouco mais, fez um contrato grande com uma empresa. Carimba esse dinheiro. Pega esse dinheiro, guarda, analisa como está a economia, né? Qual é a tendência agora? Aproveita a renda fixa, né? Você não tem apetite a risco, aproveita a renda fixa. Não, você quer viver de dividendos, então coloca um pouco em renda variável, né? Tem ótimas empresas pagando ótimos dividendos. O que é dividendos? Né? Seria os juros que a empresa lucrou, ela divide esse lucro
com quem investe, com quem aposta em investir nela, né? Então, é um pouco isso. Eu acho que a gente tem que começar, porque se você não olhar para isso, você vai ter surpresa lá na frente e você pode entrar num desespero e, de repente, lá na frente você fala, puxa, né, eu não contava que o plano de saúde, a gente até projeta isso, quanto vai ser seu plano de saúde a partir de tal idade, né? Então, você tem que ter esse planejamento para você poder conseguir ter uma vida digna, né? Estou falando de dignidade, minimamente. Né? E quando você começa... Pode falar. Então, quando você começa a fazer uma boa aplicação, você vê o dinheiro ali trabalhando, você fala, nossa, né? De repente eu consigo só viver dos juros. Se está bem aplicado, só viver dos juros. Né? Por que é importante aqui você ter um dinheiro aplicado, porque você vive dos juros, e o principal que a gente fala, que é o dinheiro investido, ele está lá. Sim. Nós temos um problema sério de endividamento no Brasil, né? A quantidade de gente endividada é uma coisa absurda. Os bancos, eles adoram isso, e é um problema sério. E soma-se agora essa febre das bets, que estão causando problemas incríveis dentro do contingente de pessoas que recebem Bolsa Família. Diz que foram bilhões de contas de Bolsa Família que apostavam e apostam ainda, né, nas bets. Então, a gente entra num problema crônico brasileiro. Então, a tua atuação é uma atuação até mesmo de salvação, né? Vamos dizer que o teu trabalho é um trabalho muito importante. Por quê? Muitas doenças e situações, instabilidade na família, depressão, alcoolismo, vem por conta de má administração de dinheiro. Isso é óbvio. Claro que existem pessoas que têm uma consciência diferente, mas, independente de qualquer coisa, a gente pode estar falando para alguém que está acompanhando a gente ou que está aí no chat com dívida. E essa situação de dívida é interessante. Quando você para fazer conta, você tem um medo terrível para encarar aquilo. Você nem quer encarar, né? Você nem quer saber, você não quer ver, deixa lá e você fica no modo sobrevivência, como você falou. Mas quando a pessoa se propõe a fazer, é incrível como vem força, né? Vem uma força lá, não sei de onde, e até a questão da estratégia para ganhar dinheiro muda, que é uma outra coisa também, né, Juliane? Quando você está trabalhando numa empresa, que você está ali com salário, às vezes você está dedicando teu talento para a empresa. Quando você é empresária e você vai atrás, muda tudo, network, tudo, e as oportunidades de ganhar dinheiro também. Eu agora deixei CLT já há um bom tempo, né? E agora a gente ganha por projeto, né? Por cada empreitada que a gente faz. Mas são ganhos interessantes, que podem dar os famosos saltos. Mas se você não se ordenar, né, não parar, prever isso, plano de saúde e tudo mais, você não tem o resguardo da vida, né? Então é uma questão de consciência. Como é que você trabalha isso com seus clientes? Assim, existe um alto grau de confiança, de dedicação e principalmente de letramento, né? Como é que você começa esse letramento com ele? Só no doutrinamento financeiro ou no trabalho do mindset, vamos assim dizer, do que está na cabeça? Medos e outras coisas. Eu trabalho o todo, né? Como você falou, a gente não tem como falar de dinheiro e não trabalhar mentalidade, né? É mentalidade, é conhecimento, são hábitos, como são os conceitos, né? E é o olhar de a primeira pergunta que eu faço é, de 0 a 10, quanto você está disposto a mudar a sua situação? Se a pessoa responder menos de 8, então é o seguinte, você não está pronta para a gente começar. Então, você se prepara, né? Por quê? Porque você vai ter que entrar com uma realidade, e essa realidade vai doer. É igual fazer uma terapia. Quando você vai fazer uma terapia, você só vai procurar terapia quando chegou no momento que você fala, eu preciso resolver isso que está me incomodando. Mas tem que ter coragem para fazer uma terapia, porque você vai mexer nos seus medos, nas suas crenças, e vai vir os sabotadores ali. E o dinheiro, ele é uma coisa muito sensível, eu não tinha essa visão também. A gente vive no automático, né? Ele é muito sensível. E é o caso de divórcios, é o caso de pessoas que não conseguem sair de um casamento porque é dependente, né, do parceiro financeiramente. São brigas de família, né, de herança. É muito complexo, né? Então, até eu mesmo faço terapia para poder trabalhar com isso
e eu também não trazer as dores dos clientes para mim, né? Porque se bobear, a gente vai... Não vou cobrar, mas eu preciso viver também, né? Porque a gente está vendo que a pessoa está numa situação difícil, né? Então, começa trabalhando, sim, as necessidades. Então, aí já falando um pouco do método aqui, se me permite, para a gente poder... Não, por favor, é isso que eu ia te perguntar. O método Nutrir tem esse conceito de alimentação, de longevidade. A longevidade a gente já entendeu, mas a nutrição, que é o teu método Nutrir, né? Tem essa visão mais maternal, de cuidado e tudo mais. E é interessante que você mexe com coisas né, estão lá dentro da pessoa. Fala um pouquinho sobre isso. Então, a primeira coisa que eu vou entender é as necessidades dela, né? Igual as necessidades básicas, né? Como é que você, o que você precisa para viver, né? Quais são como que você, o que você ganha, o que você gasta? Então, eu faço um diagnóstico, né? Entendendo as necessidades da pessoa. E aí a gente vai para o que você falou, que é a mudança de pensamento, né? Antes disso, antes de mudar pensamento, eu vou entender como ela trabalha, como é que ela usa o dinheiro. Então, é a utilização dos recursos. Qual é o jeito que você usa? Né? Então, assim, se você está com uma dificuldade, você está gastando em quê? Né? Como que você gasta? Né? Como que você compra as suas coisas? Né? O que você compra? Então, é entender como ela usa os recursos financeiros, né? A forma de usar. E tem várias, para cada uma dessas letras, a gente está falando de várias ferramentas, tá? São ferramentas mesmo técnicas que a gente trabalha para entendendo e aí vai mexendo com esse lado dos números e o lado emocional. E aí a gente, então, entende as necessidades, entende como ela utiliza os recursos, e aí a gente começa a fazer a transformação do comportamento. Então, entender qual é a relação dela com o dinheiro, né? Os hábitos, o que ela tem medo, como que ela gasta. Então, e aí, claro, dependendo da pessoa, às vezes a pessoa precisa até de uma terapia para entender, porque muitas vezes isso é da família, né? Uhum. Então, aí sim, tem até parceiros aí, psicólogos, né, para poder, se for o caso, indicar. Porque eu falo, dinheiro é uma coisa complexa mesmo, né? Então, uma vez que eu me ajudei a transformar os hábitos, aí a gente vai fazer o quê? O tal da reserva, né? Que a gente está falando agora. A gente precisa ter um dinheiro para emergências e para oportunidades. Né? E quando eu falo de oportunidades, vou ter um exemplo meu, né? Num momento da minha carreira, eu fui fazer uma viagem a trabalho internacional e eu fui na sede da Apple. Uau. Olha só, imperdível. A gente foi fazer um mock-up ali, né? Desenhar um processo de fazer uma abertura de conta digital por iPad. E eu fui na sede da Apple. Os caras mostraram ali na mesa os relógios. Até hoje eu não tenho esse relógio, tá? Porque eu olhei e falei, não, eu prefiro um iPad do que um relógio. E eu não tinha reserva para comprar aquilo. Eu ia comprar mais barato, mas eu não tinha. Então, é isso que eu falo da oportunidade. Então, putz, tá vendo? Devia ter o dinheiro guardado para isso. Eu devia ter uma reserva para essas oportunidades. E para emergência, que é realmente... sei lá, fiquei doente, preciso fazer uma cirurgia e o convênio não cobre, mas eu preciso fazer. Não tenho esse dinheiro. Então, a gente trabalha isso também para quem não tem. E aí a gente vai na parte dos investimentos, né? E que aí é onde a gente vai, dependendo né? A gente vai acompanhando o momento da pessoa. Quero aprender? Então, eu tenho um curso também onde eu vou ensinar tudo isso de uma linguagem menos técnica, mas para ela entender e ajudar a montar essa carteira, né, de investimentos, pensando na longevidade financeira, em tudo isso que a gente trabalhou, as necessidades dela, o quanto ela gasta, o quanto que ela vai projetar lá na frente. E, por fim, a gente fala, então, do registrar, porque, assim, tudo que você não mede, você não gerencia. E isso, a gente não tem um hábito de comer, a gente não tem um hábito de várias coisas aqui, né, de acordar mais tarde, de fazer uma academia. A gente tem que ter o hábito de acompanhar o nosso dinheiro, porque senão ele vai sumir e você não vai perceber. Sim. Então, vira um hábito a gente registrar, acompanhar, olhar o orçamento. Então, é um pouco, por isso que eu queria essa metodologia, porque foi um pouco, obviamente, né, eu me especializei também em educação financeira, fiz uma pós também em investimentos, e aí eu fui aplicando isso em mim, né, no meu dia a dia, né, e também com base no que os clientes foram me apresentando de necessidades. Eu queria esse método. Então, eu acredito muito nisso, porque, eu falo, eu não tenho o poder de enriquecer ninguém,
eu vou te ajudar a conquistar a autonomia financeira, sim, mas a liberdade financeira depende do momento dela. O que eu quero ajudar ela a ter um dinheiro para que ela consiga viver bem até o final da vida dela. Olha o que a Sueli está falando. Olha, esse autoexame é realmente desafiador, mas, ao mesmo tempo, nos dá maior consciência sobre como funcionamos. E, a partir dessa consciência, assumimos uma nova maneira de agir. Como você falou, você vira uma psico alguma coisa, né? Porque você vai se estruturar para ajudar a pessoa a ter o olhar financeiro, mas está fazendo uma terapia. Uma terapia Exato. com psicólogo, na verdade, uma terapia com psicólogo é um profissional com um olhar para a mente, né? Um cardíaco, um cardiologista, aliás, ou algum outro profissional, é cada um dentro do seu método de olhar. E você está fazendo o olhar financeiro, porque é o que você falou, vai que a pessoa tem uma situação de... como ela gasta muito, tem aquela... Não é síndrome, como é que se diz quando tem aquele... Compulsão. Fala da compulsão, né? Compulsão De gastar dinheiro, já não é uma situação, porque às vezes tem muito dinheiro, entra muita entrada, né? Os incomes, é muito entrada, Sim. E sai muito também. A torneira que entra, o buraco da saída é desse tamanho, né? E você falou uma situação que é uma situação mágica, que a gente vai falar já, que é quando o dinheiro sobra. Não é que ele sobra, que você faz a reserva e você vê aquele dinheiro. E a comichão, a vontade de gastar, que aí é psicológico. Olha a Wanda falando a importância do seu trabalho. Carlos Bassi, Setembro Amarelo na luta contra o suicídio. A questão financeira gera o suicídio, sim. Muito importante a live que está promovendo reflexões de educação financeira. A Lilian, boa pergunta, Carlos Bassi. Eu perguntei para você sobre a questão, né, da metodologia e tudo mais, e ela gostou. O Marcelo, dívidas é a coisa mais preocupante para as pessoas, principalmente no Brasil. Agora, prioriza mais os estudos. Antigamente começavam a trabalhar mais cedo. O Marcelo está falando do tempo, né, de recomeço, aquela questão de recomeçar e tudo mais, e a oportunidade que a gente tem de ter mais conhecimento nos dias de hoje. Consciência e disciplina, não é mesmo? Aí que ela está falando sobre, a Ticone está falando sobre essa questão de trabalhar com a disciplina. Então, são coisas que vão se encaixando, né, Giliane? Você vai, com esforço, abre mão de algumas coisas, economiza. Eu conheci a família que não abria mão de comer carne todo dia. E eu não estou falando de pouca carne, não. Comprava carne assim que eu falava, gente do céu. E eu não estou acostumado com isso, porque um tempo eu fui meio vegetariano aqui com a minha mãe. Minha mãe era culinária vegetariana, alimentação natural e tal. E assim, eu como muito a verdura, eu gosto de comer verdura. E mesmo assim, comer verdura mesmo, como alface mesmo, rúcula, cenoura crua, rabanete, eu faço suco. Esses dias eu estava com gengibre. Eu sou mesmo, mas eu não sou radical, não. E aí o pessoal fala, mas você não come carne? Não estou acostumado a comer carne. E o pessoal, não, se eu não tiver carne todo dia, eu não estou vivo. E aí a pessoa gastava uma grana. Quando foi fazer a conta de quanto gastava, e aí você entrar, quem é fumante, né? O que gasta de cigarro, quem tem uma outra diversão, que nem tinha um jovem que gostava de colecionar tênis. Não usava, mas tinha uma parede de tênis. Aí a outra gostava de fita de um certo estilo de desenho. E aquela parede e aí? Não faz nada, não ganha nada. Essas situações são situações que devem ser trabalhadas, né? Você entra nesse estéreo você todo sabe aí. Que as pessoas às vezes não percebem isso. E eu vou falar por mim mesmo, né? Assim, ainda mais quando você é da corporativo, né? Que o dinheiro, se você trabalhar direitinho, o dinheiro vai entrar todo mês e você consegue até uma promoção, você consegue um reajuste salarial uma vez por ano, né? E aí você vai gastando e você não vai percebendo, né? Tá o dinheiro lá, vou gastando, vou comprando, então eu preciso realmente desse 50º tênis aqui, será que eu preciso, né? E é isso, a gente não faz essa conta, né? Não faz. Não faz. E aí, hoje eu já falo assim, mas eu tenho, sei lá, tenho 10 tênis, tá ótimo, por que eu preciso de mais um? Tem um de cada cor, não tá furado. Exatamente. Hoje eu faço conta. Não fazia conta. Lógico.
E roupa, outro dia eu fui no shopping, eu falei, meu, que tá muito caro. Agora eu vou o quê? Nas lojas de bairro, ou lá na José Paulino. Minha amiga Andréa Greco aqui falou, não, vamos na José Paulino. Você compra aquela mesma roupa que você compra num shopping com 4 vezes menos o valor. Tem medo de ser feliz. O pessoal fala, pô, mas você não tem roupa de marca? Eu falei, não. Outro dia a Vivi Leroy estava fazendo uma oferta. Bora. Tem umas lojas que eu conheço que tem um desconto por quantidade. Bora comprar, né? Quando está barato, assim, vale a pena. E é uma questão que você estava falando, que eu lembrei, da reserva. Volto a dizer, né? Um dos fundamentos que a gente aprende na faculdade, principalmente em matemática financeira ou na área de finanças dentro da faculdade, é a oportunidade do dinheiro, que é isso que você falou. E eu conheci uma pessoa que ele montou um império fazendo venda e compra de carro, assim. Tinha uma reserva de dinheiro, comprava, vendia o carro, tirava um lucro. E ele era muito bom para vender. E ele ficou milionário. A última vez que eu vi, ele estava com escritório, alugando, com andares no Tatuapé, sabe? Assim, subiu de vida, que é uma coisa. Eu achei interessante. Por quê? Não tem estudo, olha só, não tem aquele estudo pós-graduação, doutorado, não foi para a área acadêmica, certo? Fez administração, mas tem tino e o olhar de negócio. E isso é uma situação que ninguém é obrigado a ter, né, Geliane? Vamos deixar bem claro aqui. Você também aproveita essa questão da profissão da pessoa, da atividade dela. Como é que você faz? Exato. Isso que você falou é bem interessante, que a etapa da organização, né? Eu trabalhei na área de organização, né? Então, o que é a organização? Você tem que, por isso que assim, é um trabalho que a pessoa é igual um psicólogo, você tem que confiar para falar os seus problemas. O meu trabalho também, a pessoa tem que confiar para falar o estilo de vida dela, né? E ser sincero como ela usa o dinheiro. Porque, dependendo da situação, então tá, vamos fazer sobrar esse dinheiro para você aplicar, né? Então, ali vai ter que fazer algumas mudanças de hábito, né? Mas, com certeza, eu falo que é um melhor investimento, né? Você investir numa consultoria que vai te dar um retorno, bobear numa segunda, terceira sessão, quando você mostrou ali, olha, vamos reduzir aqui, ó, de repente você reduz R$2.000, você aplica esse dinheiro, e é o que eu falei para o meu filho, começou a trabalhar, né, no mercado, começou agora a entrar no corporativo, falei, ó, filho, se você guardar R$1.000 todo mês por 30 anos, você vai ter quase 3 milhões na minha idade. Ele olhou assim. Você faz aqueles cálculos com valores, os calendáriozinhos, assim, e isso. E a pessoa, em quanto tempo ela vai olhar e falar assim, G, tá dando certo, maravilha. Porque, assim, é incrível. É uma coisa, assim, que muda a cabeça da pessoa, né? Muda a cabeça. Porque quando você, e é mudança mesmo, né? Você está acostumado a gastar e não sobra e tudo bem, você vive daquele jeito. Mas quando você entendeu que dá para fazer mudanças da sua forma de gastar o dinheiro, de utilizar, você começa a guardar, você aplica bem esse dinheiro e o dinheiro está rendendo, que aí via reserva, oportunidade, e mais, você fala, poxa, né, durante quanto tempo eu guardando, tanto por mês, quanto que eu vou ter daqui tanto tempo? Então, aquele carro que você quer trocar daqui 4, 5 anos, você consegue planejar, não precisa entrar num financiamento e pagar uma taxa de juros maior num financiamento, né? Então, é um pouco, é esse o trabalho, né? Então, é você realmente entender o momento e ajudar ela, é uma pessoa de fora, com um olhar técnico, ajudando ela a saber fazer a melhor utilização do dinheiro para aproveitar e ter uma longevidade financeira. E vamos falar agora da questão do investimento que a pessoa faz para ter um consultor, uma consultora como você. Porque você acaba assim, você vai ser daquela que vai dizer assim, fujam dos gerentes de banco, vamos resolver dessa maneira, vamos fazer dessa maneira, mas aí a pessoa tem que te remunerar. Essa é uma situação que talvez seja uma dúvida. E outra pergunta que eu tenho, você vai entrar em consórcio, por exemplo? A pessoa perguntar de consórcio para você, você vai orientar nesse sentido, em tudo ou não? Não para investir em consórcio, mas para dizer, vale a pena, não vale a pena, é assim, fazer o calculinho. Isso é uma grande dúvida, viu? O pessoal que está aqui acompanhando o chat, eu tenho certeza que já foram aliciados para fazer consórcio. E aí o pessoal fala, não, é uma maravilha, faz que vai valer a pena, você não paga. E assim como também existe o canto da sereia, né? De coisas incríveis que o pessoal oferta aí. Bitcoin, uma série de coisas.
você também vai estar orientando. Fala um pouquinho da sua... Porque assim, vamos lá, né, Giliane? Quanto que a pessoa acaba ganhando tendo uma consultoria financeira e o quanto ela deixaria de ganhar se não tivesse uma consultoria financeira? O quanto ela deixa de ganhar é o momento que ela está, né? Se ela não conhece, né, nada de investimentos, ela está totalmente delegando isso para um terceiro, quer seja um gerente ou um assessor, e não sabe analisar a carteira dela, ela está perdendo já. Por quê? Porque ela está refém de uma pessoa que vai dizer, vai por aqui, mas ela não tem a menor ideia do que ela está fazendo. Então, eu acho que ela já está perdendo. Eu estou falando isso porque eu fui assessora também, e eu vi isso acontecendo, né? Só que eu era uma assessora que eu preferia explicar quando a pessoa também queria entender, né? Tinha cliente que entendia, tinha cliente que não entendia. E eu também não fico preso, eu não vou prender essa pessoa, né? Eu quero que essa pessoa aprenda e voe, e vá tocar a vida dela. Tá com uma dúvida, eu vou estar sempre ali, né? Uma dúvida pontual, é igual um psicólogo, né? Vou fazer uma sessão extra aqui, porque eu estou agora com problema, eu tive alta, mas eu preciso de, né, trocar uma ideia. É possível também, eu faço isso também. Mas a ideia é o quê? É um período que vai funcionar, né? Então, tudo vai depender muito da pessoa, da necessidade dela. Então, a pessoa que não quer ter uma visão geral, então a gente vai ter essa visão, organizar, e é um valor que eu vou estar cobrando, não dá para eu falar aqui, porque depende muito de cada um, né? Mas a ideia é o seguinte, né? Dependendo da situação, às vezes em 1 mês, 2 meses, a gente já resolve e ela recupera esse investimento. Por quê? Porque eu vou estar ajudando ela a pensar em como ela consegue reduzir, como ela consegue investir, né? É igual o trabalho que a gente fazia no banco, né? A gente faz um trabalho, entra numa área, analisa, dá um problema, resolve, agora você se vira, né? Tá. Então, o meu trabalho é ter carteira de clientes que eu vou ensinar e ele vai seguir a vida dele, né? Eu não fico prendendo, vou te prender por 1 ano, todo mês você tem que pagar para eu ficar te dizendo uma vez por mês o que você tem que fazer, ao menos que ele queira, né? Tem gente que às vezes né? Não, me ajuda aqui, eu não sei nem... né, não estou entendendo, mas a ideia não é essa, a ideia é realmente a pessoa saber onde ela está investindo, e assim, não está nada de errado você ter um assessor, um gerente, mas você vai ter de uma outra visão, você vai saber analisar a sua carteira, você vai até ficar mais interessado em entender as notícias, né, da economia, porque é importante, né, se você também tem um negócio, como você falou, aí se a pessoa tem um negócio, eu vou entender o negócio dela, porque eu também fui consultora, né, no banco, olhando todas as partes, né, de uma empresa, então, eu vou fazer uma consultoria na empresa dela, ou no negócio dela, se ela é uma empreendedora individual, como que a gente pode melhorar aqui e ganhar mais dinheiro, né, como que a gente pode... De repente, ela está fazendo coisas ali, está cobrando errado, né? Está deixando de ganhar. Então, eu tenho a parte das finanças pessoais e eu também tenho a parte empresarial. Né? E mesmo das finanças pessoais, a gente fala que é provocar, como que você pode gerar uma renda extra, né? Já que você não está sobrando, vamos tentar ver o que dá para economizar aqui, mas como que você pode ganhar uma renda extra? Quais são os seus potenciais de conhecimento, né? Vou dar um exemplo. Eu adorava quadros, né? Quando eu era bem novinha, mas eu ia comprar um quadro, não tinha dinheiro para comprar um quadro de pintura a óleo. Aí, o que eu fui fazer? Eu vou aprender a pintar. Aprendi a pintar. Aí, na época, até acho que a Silene era dessa época, eu pagava a minha aula de pintura com os quadros que eu vendia, porque eu fui mostrando no sentido não intencional, olha que legal. Sim. Mas você não faz? Eu sei que tem um monte de amigos meus que têm os quadros meus aí de 30 anos atrás. E é um pouco isso, eu falo que a gente trabalha isso também, né? Então, quais são suas especialidades? O que você sabe fazer de melhor? Vamos extrair o que é melhor de você, né? Para ajudar ali, ou ganhar mais, ou pensar até no plano B. Muitas vezes a pessoa está nesse momento de transição. O que eu vou fazer quando me aposentar? Né? O que eu posso fazer? Então, eu também... Aqui na plataforma da Nautilus, a gente está reunindo muita gente, 40 a mais, 50 a mais, e eu tenho falado isso para as pessoas. Gente, a gente precisa se reinventar no mundo da mídia agora, gravar. Eu vi que você tem uma desenvoltura muito boa, você, sua irmã, que eu conheci, de falar, de gravar, e é por aí mesmo. A gente tem que ganhar o novo dinheiro agora, né? O novo dinheiro é a mídia, é o quanto você fala, o quanto você representa. Então, por isso que
vale a pena desenvolver esse trabalho, e é o trabalho que eu faço aqui. O pessoal já está... já a gente está aberto para perguntas, tá? Quem tiver perguntas aí de qualquer coisa pode falar. A Ticone está falando que é um apoio valioso. O Marcelo está dizendo que a pintura é uma terapia também, né? E vale a pena. A terapia financeira aqui, está falando de uma terapia financeira, fazer quadros e já vender. Vejam só o paradoxo, né? Precisamos desconstruir velhos hábitos para uma nova forma de organização, que a Sueli está falando, quando você disse sobre a questão de deixar de gastar, de mudar os hábitos e tudo mais. Aí eu contei a história lá do meu amigo que estava vendendo carro, e ele ficou milionário. Vendia uma moto, vendia outra. Na época eu era da Cassex, do Banco do Brasil, e tinha um cara que pegava dinheiro para locar containers. Ele locava o container e vendia. E ganhou uma grana incrível, assim, ganhando pouquinho como office boy, para você ter ideia. Office boy, já com 16, 17 anos, tinha os carrinhos dele e tudo mais e tal. E aí a Silene, né? Ao invés de ter uma parede cheia de tênis, compre e doe para quem não tem. A Silene, inclusive, dizendo que o hábito também de usar parte para apoiar pessoas e causas também é algo que ajuda demais a própria pessoa, inclusive. E aí eu me lembro, nessa fala da Silene, dos judeus, né? Como que o judeu tem uns hábitos bem, assim, sóbrios de dinheiro, e você não vê eles apuro, pelo contrário, eles são os que emprestam dinheiro, né? E aí a gente vai entender, Geliane... Cultural, né? É interessante, você vê que é cultural. Cultural é família, tem a ver com família, tem a ver com... E é nesse ponto que eu gostaria de chamar a atenção, pessoal, para entender o trabalho da Geliane Mostaço como consultora, que é esse envolvimento, né, Geliane? Confiança, envolvimento. Está aqui gente que atua com você, que são seus clientes que estão aqui, o pessoal dando prova social aqui, né? E isso realmente é interessante, porque o primeiro passo é a confiança, certo? E aí o resultado vem porque também esse medo de perder dinheiro e medo de tocar no assunto financeiro é importante, porque é uma abertura, é um descortinar da sua vida. O dinheiro faz parte da nossa vida, e você imagina, a gente pode imaginar, né? Quantas pessoas serão beneficiadas numa família, numa vida, numa geração de legado com uma administração boa de dinheiro, né? A gente percebe... E é um tabu, né, Carlos? É um tabu. É um tabu. Falam quanto ganha, quanto... Só falam quanto gasta quando tem, mas se ela não tem, ela não vai falar que está gastando, né? Sim. Nem fala quanto ela ganha. Então, é um tabu, até assim, nas famílias. Muitas vezes, dentro da família, você não sabe quanto o teu pai ganha, quanto o filho ganha, a esposa ganha. Marido e mulher, esposa, é verdade, tem essa bastante coisa. Gê, a gente já está indo para o final. O que você quer falar para o pessoal? Qual o seu recado? Vamos deixar aqui seus contatos para o pessoal conversar contigo. Está aqui o seu Instagram. Instagram Geliane Mostaco, sem o C cedilha, tá? Geliane Mostaco, é fácil. No link de mais fácil ainda é Geliane Mostaço. Lembrou da uva, lembrou, né? A uva tem um simbolismo muito importante. E essa questão de dinheiro, eu estou atuando aí com um pessoal do meio evangélico, né? E é um problemão essa coisa do entendimento de grana para o pessoal evangélico, porque você tem que ter uma visão específica para tirar esses tabus de algumas pessoas. E, às vezes, são tabus culturais estruturados, né? Ou você descobre isso de uma maneira ou de outra, mas você vai acabar entrando em áreas cinzentas das relações das pessoas que causaram não só maus hábitos, como também, né, colocaram vendas. E, infelizmente, no meio evangélico tem algumas coisas relacionadas a dinheiro. E quando entende, eu estou falando isso por causa do dízimo. Sim. Eu aprendi com o judeu o verdadeiro sentido do budismo. Aí eu queria te dar a chance depois de você falar para terminar, mas eu tenho certeza que tem gente aqui que tem uma certa referência evangélica. Você sabe qual é a versão do dízimo? A versão do dízimo não é 10%. A versão do dízimo é que multiplicar por 0 sempre dá 0. Mas multiplicar por 1 vai dar a mesma coisa. Mas, quando você coloca o 1 antes do 0, muda a referência. O dízimo é a dízima periódica, que a gente fala de dízima periódica. Não é o 10%. Aí o judeu faz um cálculo, assim, 1 vezes 1 é 1, né? Ele vai fazendo.
Quando você tem a dízima, que você tem 0 ponto alguma coisa, ele nunca vai ser 0. E ele também nunca vai ser 1. Você está entendendo a sacada? Ele não olha da maneira que a gente olha. E aí, infelizmente, os evangélicos têm essa coisa. Eu ganho um salário mínimo, mas vou ter que dar o dízimo. Aí o pastor fica com aquela coisa, tem que dar o dízimo, tem que dar o dízimo. Mais ou menos é o que a Silene falou. Quando você doa e você está abrindo, você está entendendo um mecanismo de prosperidade baseada na visão da multiplicação do dízimo, que é assim, o dinheiro agora, eu vou guardar uma parte para mim, mas também vou ajudar a quem precisa. E aí a multiplicação acontece. Porque o judeu, ele dá esmola, ele cuida da família, ele planeja a vida da mãe, que ele tem que cuidar, porque tem regras que determinam isso, e isso você vai perceber. E, infelizmente, o evangélico não pegou essa parte. Aí ele vive em Durango, endividado, achando que o lance é esse arrastar de coisas, né? E não é. Então, quando descobre essa sacada, muda totalmente a vida. E tem a ver com o que você falou. A reserva é importante, porque o judeu leva muito a sério essa parte da reserva. Eu tinha Fica à muitos vontade, clientes. Eliane. Judeus têm uma sabedoria incrível. Assim, e estudam, eles gostam de estudar essa parte do dinheiro, para eles é uma coisa muito sagrada, né? Olha aí a Silene, o tal do Xing é uma questão de 0 e do 1, que é o preenchimento, né? O branco vai ficando preto, o preto pode ficar branco, que é o preenchimento. É exatamente isso. A visão dualística, né, essa coisa do bem e do mal, se torna uma situação comum de se enfrentar. A maneira que você enxerga é que vai determinar se você vai guardar dinheiro ou não, né, Geliane? Acho que você convive com isso com seus clientes, né? Eles ficam avaliando e sempre naquela coisa do isso é bom, não é bom, isso é bom, é mal, tal. Fica à vontade, Geliane, para você deixar seu recado para o pessoal. Primeiro, eu quero agradecer aí a participação de quem entrou na live, né, de quem pôde aqui me prestigiar, e eu espero que eu tenha contribuído e tirado as dúvidas, né. Que obrigada, Silene. Silene está dando prova social aqui ao vivo. Amigas de muitos anos, muito bom, muito bom. Silene também está numa transição aí muito legal também, de carreira. Então, assim, eu acho que o que eu quero falar gente, olhe para o dinheiro como uma forma que é seu aliado, né? A gente precisa dele, né? Em tudo que a gente for fazer, não tem como, né? A partir do momento, isso é bíblico, né? Que na época a gente trocava mercadorias, né? Isso foi evoluindo, e a gente daqui a pouco vai ter o Drex, que é uma outra forma, né, de você olhar para a questão monetária. Então, cuidem, né? Procurem, quanto antes você puder guardar, guarde. Se informe para você entender, né? Você pode delegar, sim, mas entender minimamente como que o seu dinheiro está sendo gerido. Faça conta, porque vira um hábito, né? E o dinheiro é tão suado para ganhar, e ele Sim. pode ser rápido de gastar. Então, olhe com ele com cuidado, cuide dele, né? Então, acho que o conselho que eu posso dizer é: a gente cuida de todo mundo, mas a gente às vezes não se prioriza e não cuida do nosso dinheiro, né? E não é aqui só guardar, a gente está falando de viver, né? De viver bem, viver com saúde, viver tranquilo, e ser moderado, porque eu estudei alimentação e é o que você falou no começo, a gente come também por compulsão, a gente gasta por compulsão, então o nutrir é isso, é o equilíbrio da vida, da longevidade de vida e a longevidade financeira. Então, o meu trabalho é justamente esse, ajudar a pessoa a ter esse equilíbrio para viver bem. E eu espero que eu tenha conseguido aí repassar um pouco, nessa 1 hora e pouquinho aqui, da minha trajetória, da minha vida, do que eu acredito, né, a minha missão, e eu atendo especificamente, né, não só, mas o público feminino 40+, por quê? Porque foi um pouco a minha história, né, foi um pouco a minha dor, né, os meus medos, e eu, graças a Deus, quebrei isso, né, e o que eu falo também, assim, independente da área,
Todos nós somos capazes de aprender tudo que a gente quiser. Eu aprendi a pintar, aprendi a comer e aprendi a cuidar do dinheiro. E agora estou ensinando as pessoas para poder também conseguirem cuidar para ter essa longevidade financeira. Virou missão de vida, né? Então, isso é importante. Quando vira missão de vida, é que encontrou sentido. E vamos ter webinar, não? Você vai fazer webinar futuramente? Vai ter curso? Como é que é? Vamos fazer para justamente compartilhar aqui esse conhecimento com as pessoas, né? E aí falar mais de uma forma mais técnica, digamos assim, mas não tão técnica, para passar conhecimento. Acho que a gente pode marcar aí para outubro. Tá bom, pode contar com a gente aqui, tá? Divulgar, e o pessoal que está aí no chat, gente, já vai lá no perfil da Geliane, dá um oi e já diz lá, ó, tô na expectativa de você falar mais sobre a metodologia para saber como que funciona e até dar algumas dicas aí, né? Acompanhem a Geliane. Obrigado pela atenção, Gê. Olha o pessoal gostando aqui, amou muito. Legal, fica um pouquinho... Obrigado. Eu vou descer você aqui, ficar no palco para a gente terminar só de subir os arquivos, aí eu já volto aqui que eu vou terminar o podcast. Um beijo, obrigado, viu, Gê? Beijo, boa noite, pessoal. Segura aí. Gente, obrigado aí pela atenção de vocês que acompanharam conosco aí mais um podcast, né? Foi delicioso aqui com a Geliane Mostaço, um bate-papo legal, bastante participação, muita gente aqui que é amiga dela, né? A Vandinha gostou com certeza, obrigado pela tua presença, a Silene Ticone, obrigado mais uma vez, Sueli Ingaunes, prazer enorme ter vocês, Andréa Greco, um prazer maior ainda, Marcelo Rezende com S, obrigado também ao Luiz Carlos, que esteve aqui com a gente, Lília Leal, Lília, precisamos conversar para você participar aqui com a gente, né? Já está na hora de você participar de um podcast seu aqui para contar a historinha para a gente, tá? O pessoal da DC Connectia, Fábio Rocha, obrigado mais uma vez. Também o meu amigão Sandro Lima, que vai ter um programa conosco aqui de finanças também, mas mais na área contábil, empresarial. Enfim, pessoal que está acompanhando, muito obrigado. Vai lá, se você está no YouTube, deixe o seu like lá nessa programação que é muito importante. Nós vamos ter mais conteúdos. Esse mês ainda, em setembro, um podcast por dia aqui na Nautilus Comunicação, tá bom? Em outubro a gente muda, mas com certeza você tem bastante conteúdo. Amanhã, podcast da Cook, trazendo aí esses 3 gente assim maravilhosa de conteúdo, hein, gente? Amanhã vai ser muito bom. Vem com um caderninho que nem a Wanda faz e vai ter muita coisa sobre inovação, sobre aquilo que você precisa para o seu futuro. Então, ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez pela participação de todos, e amanhã tem eu e o comendador José Luiz Souza no NTLS News, a edição da manhã às 8 horas. Um abraço, boa noite, obrigado mais uma vez, ficamos por aqui, até mais, tchau, tchau.